Graça e paz, povo de Deus. Hoje estamos no nosso segundo dia, no nosso primeiro capítulo do livro de João, nesse estudo Permanecer. 21 dias no Evangelho de João. Então, seja bem-vindo. Eu quero começar com uma breve oração. Papai querido, no nome poderoso de Jesus, tranquiliza nossos corações, traz a paz que excede todo o entendimento e abre, esclarece a nossa mente para entendermos as profundezas da Tua Palavra. E, ó Deus, que esse tempo seja um tempo de refrigério e de alegria. Declaramos a Tua proteção sobre nossa casa, nossos lares. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, chegará à nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Na verdade, o que estamos fazendo aqui não é um estudo profundo, detalhado de cada capítulo do livro de João, mas eu quero destacar algumas coisas à medida que vamos sobre esse tema, permanecer. João começa o seu evangelho de uma maneira idêntica ao primeiro livro da Torá, o Gênesis, no princípio. Em Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. A primeira expressão, o verbo, que João usa aqui, é para destacar essa deidade, que tanto no princípio criou Deus, como no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O primeiro questionamento que surge aí é: o verbo estava com Deus ou o verbo era Deus? Na verdade, não é uma questão de ou um ou outro, mas tanto um quanto o outro. Seria assim: o verbo estava com Deus, tanto quanto o verbo era Deus. Essa é a primeira evidência da deidade de Cristo. Um Deus ativo, o verbo fala sobre isso, um Deus ativo e pessoal. João usa várias evidências aqui para destacar essa deidade, um verdadeiro Deus e um verdadeiro homem na pessoa de Cristo. Ele usa no princípio, por intermédio dele, a vida estava nele. São termos da primazia, da superioridade de Cristo. Por que permanecemos nele? Porque Ele é Deus. Por que permanecer em Cristo? Porque nele está a verdade. Por que permanecer em Cristo? Porque nele nós temos a esperança. Quando estamos em Cristo, somos nova criação. Quando estamos em Cristo, podemos vencer qualquer coisa. Quando estamos em Cristo, somos transformados. Quando Ele está em nós, somos plenamente transformados. Então, o primeiro motivo para permanecer em Deus, permanecer em Cristo, é que Ele é um Deus ativo e pessoal, que interage e age na nossa vida. Então, vale a pena permanecer em Cristo. Podemos ter tantas coisas que queremos permanecer e manter sob nosso controle, mas Deus quer permanecer em você e assumir o controle da sua vida. Eu neles e eles em mim, disse Jesus acerca dos seus discípulos. É a nossa verdade. Esse Deus que se fez carne. O verbo é a primeira palavra que João usa, mas ele usa uma outra, a luz. Na Torá, luz simbolizava sabedoria e a lei. Por isso o salmista diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora, essa palavra encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus diz: tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala através do seu Filho Jesus. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. A palavra encarnada agora não era apenas uma luz para um caminho de um homem, de uma nação, era a luz do mundo.
E João diz que ele é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, e as trevas não o reconheceram, não o receberam. Trevas aqui é um mundo afastado de Deus. Mas essa luz do mundo é um Deus que veio para dar vida. Vida a mim e a você. A todo homem? Sim, é o desejo de Deus que seja todo homem. Mas essa verdade vai a todos os homens incondicionalmente? Não. No versículo 12 do capítulo 1 diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. A identidade de filho começa com essa questão de fé. Eu creio. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Então, aquele que está em Cristo começa a ser transformado, agora uma nova identidade, é uma nova criação. A primeira criação, no versículo, acho que 14 aqui do nosso estudo, vai dizer que essas pessoas não nasceram na vontade de sangue, carne ou na vontade humana, mas nasceram da vontade de Deus. Ele diz assim no versículo 12: mas a todos quantos foram feitos filhos, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A essência divina não é transformada em natureza humana, mas as duas naturezas intransformadas estão unidas. Porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. Nós podemos nascer no primeiro nascimento pela vontade do sangue, pela vontade da carne, pela vontade da alma. Nós podemos tentar transformar na nossa vida usando nossa força mental, emocional, mas esse novo nascimento é da vontade de Deus. Ele deseja que você e eu sejamos salvos. Depois dessa introdução, João começa a falar da voz que clama no deserto, o testemunho de João Batista. É interessante que algumas coisas são fortes nesse testemunho de João Batista. Primeiro, ele diz: eu não sou o Cristo, mas vem depois de mim um que é maior do que eu, que tem a primazia. Vem depois de mim. O testemunho de João Batista é forte. Em um dado momento ele diz: eu não o conhecia, mas agora ele está manifestado, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João era primo de Jesus e com certeza deve ter tido algum contato, conhecido Jesus, o filho de Maria, mas ainda não tinha sido revelado a João quem de fato Jesus era. E aí então ele diz: eu não o conhecia, mas agora eu o conheço como Cristo. O apóstolo Paulo diz: a ninguém mais eu desejo conhecer a não ser Cristo e este crucificado. Esse conhecimento é quando a manifestação da pessoa de Cristo abre os nossos olhos. E em nome de Jesus nós queremos que os seus olhos sejam abertos para você poder ver a glória de Jesus. Assim como João reconheceu, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que é maior do que eu. O apóstolo João, que escreveu o livro, ele faz uma comparação entre lei e graça no versículo 17, Moisés e Jesus. Essa comparação não tem a ver com intensidade, tem a ver com intensidade e não com qualidade. A lei e a graça se completam, não são opostas, mas a graça
é uma revelação. A lei foi uma preparação, a graça é a revelação. Chegou, se manifestou o filho da promessa, o rei da promessa, o Salvador se manifestou. A lei preparou o caminho, mas a graça revela o caminho. Eis aí o Cordeiro de Deus. E por 2 vezes João Batista diz, ele tem a primazia. Então Cristo precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida. Ele não pode ocupar o segundo, o terceiro. Ele não pode ser uma pessoa importante. Ele precisa ser o dono. Quando você vai abotoar a camisa, eu me preocupo apenas com abotoar certo o primeiro botão. Se eu colocar o primeiro botão na casa certa, é só descer a mão, todos os outros vão estar no seu devido lugar. Se Deus estiver no seu devido lugar na sua vida, todas as outras coisas vão estar no seu devido lugar. Ele tem a primazia, ele é o primeiro. E depois dele, todas as coisas entram em ordem. Sem ele, vira caos. João diz, eis aí o Cordeiro de Deus. O apóstolo João, no versículo 34, ele diz assim, pois eu, falando do testemunho de João, de João Batista, ele diz, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. A primeira menção no Evangelho de João desse relacionamento de Cristo com o Pai. Eu entendo que nós temos um padrão. Você pode olhar um relacionamento de um pai com um filho humano, o melhor relacionamento que você pode ver. Por exemplo, eu vejo os relacionamentos do meu pastor Nonato com seus filhos, do pastor Ricardo, pastor Jacilene com os seus filhos, pastor Nonato, pastora Maria de Jesus com o Júlio e Johanna, pastor Ricardo e pastor Jacilene com os meninos. Um padrão que pode ser imitado. Mas eu quero dizer, eles estão buscando um modelo superior, que é esse modelo do relacionamento de Jesus com o Pai. É esse relacionamento que nós queremos nesses dias, nos relacionar verdadeiramente com Deus, com o nosso Pai. E nós vamos ver como isso se manifesta na vida de Jesus Cristo. E aí, João termina o capítulo 1 falando dos primeiros discípulos, André e João. Ele não fala o nome, mas ele diz o outro discípulo, André e João. Depois André chama Simão Pedro. Depois Filipe é chamado no dia seguinte. E Filipe chama Natanael. Esses homens já tinham conhecimento da pessoa e da verdade do Messias, mas agora aquilo que eles criam se transformou numa decisão de seguir. Primeiro eu creio, depois eu sigo, depois eu me torno discípulo, depois me torno apóstolo. Hoje eu quero convidar você para começar o primeiro passo. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você pode fazer essa breve oração junto comigo e diga assim: Senhor Deus, hoje eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu o recebo e declaro que Ele é dono da minha vida. Eu estou em Cristo e agora sou nova criação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e traga sobre ti proteção e alegria. Em nome de Jesus. Um grande abraço e até amanhã.